Como iluminar a nós mesmos e qual é o papel da filosofia nisso? A filosofia, há muito, estuda, reflete e passa o tempo pesquisando, procurando, refletindo como dominar o homem. A barreira final ainda é o homem, desde a antiguidade até os dias de hoje. Autores como Sócrates, Platão e Aristóteles foram a fundo nessa investigação ao longo da história grega. Mas não parou por aí. Eles criaram tradições de pensamento filosófico que buscam compreender o mesmo fenômeno até hoje. O que se passa com o homem? Nós temos hoje autores como Byung-Chul Han, como Slavoj Zizek, que ainda fazem a mesma pergunta. Qual é o papel do homem diante de tantos fenômenos que ocorrem com a vida natural? E agora também com a vida acelerada, a vida na internet. É muito estranho nós pararmos para pensar que o mesmo homem que vivia na polis grega, o mesmo homem que vivia nos desertos ou na foz do Nilo egípcio, é o homem que está diante da aceleração da internet. O homem é o mesmo. Talvez mudou a máquina, talvez mudaram as circunstâncias, mas as incertezas, a incapacidade de realizar um treinamento sólido acerca de si e também a capacidade de fazer o bem a partir de uma reflexão contida são marcas ainda da mesma humanidade. Quando nós paramos para pensar a partir desta figura de que o homem é o mesmo, mas os seus contextos são totalmente modificados hoje, começamos a perceber uma certa semelhança. A filosofia, ela é atemporal na descrição do seu objeto de estudo. Amar ou ter um certo prazer em saber, em buscar saber e buscar o seu conhecimento é algo que não muda, mas se adapta. A filosofia ela passa então a ser não só uma reflexão acerca de fenômenos da vida, como a gente pode ter, por exemplo, a filosofia matemática de Pitágoras, ou a filosofia das ciências com Aristóteles, filosofia do pensamento com Platão, e chegar a uma filosofia da sociedade da transparência, da sociedade da narração, da sociedade do cansaço com Byung-Chul Han. O que formula todas essas modificações e todas essas adaptações da filosofia são o próprio homem. Então o homem, a pessoa humana, ela trata e trava modificações que necessariamente alteram a forma como nós visualizamos a filosofia e o papel da filosofia no dia a dia, na vida do ser humano. Só que isso não é algo a ser necessariamente refutado. Precisamos entender qual é o papel da filosofia na condução da vida humana. E aí é necessário que nós trabalhemos com a filosofia não apenas como um repositório de informações e de conhecimentos. Não nos interessa tanto a filosofia imersa num estudo científico. O estudo da história da filosofia é muito bom e é necessário, mas ele não é verdadeiramente um agir filosófico. O agir filosófico não é uma história da filosofia, mas uma filosofia na história. É entender qual é o papel da filosofia diante do momento presente, entender o papel da filosofia diante do atual momento. E para isso, cabe um estudo, sim, da história na filosofia, mas também da filosofia na história. Como que a filosofia contribuiu com estudos do mundo grego, com a formação da virtude do homem grego, da diferença entre o homem espartano e o homem ateniense, como que ela formulou ideias que auxiliaram, né, a vocação científica do mundo árabe, depois como que ela refletiu luzes novamente ao mundo europeu e assim por diante. Quando nós paramos para analisar que a filosofia se adaptou a verdadeiras realidades sociais amplamente diferentes, percebemos nela uma dignidade. Um agir filosófico e uma vida filosófica, portanto, não depende de muito. Depende de uma humildade em saber que não se sabe tudo, em saber que o que se sabe não é suficiente, mas é uma coragem, uma virtude, talvez prudência ou temperança, que nos auxilia na condução de uma vida refletida. Uma vida que vale a pena ser vivida a partir do momento em que se coloca à prova reflexões e pensamentos acerca do dia a dia. Ter um momento de introspecção durante o seu dia ou no final de cada dia é importante porque aproxima a filosofia do correto agir humano. Quando o ser humano ele para e pensa no seu dia a dia, faz uma conta final do que foi feito, do que se passou no seu dia, há uma possibilidade de reflexão e de aprendizado. Agora, se o homem ele é escravo, se ele é um joguete na mão da vida, se ele não reflete sobre as suas ações e passa os seus dias sempre conduzido pelas circunstâncias externas, então ele perde domínio de si. E a filosofia é um convite para reunir-se consigo mesmo ao final de cada dia, ou em momentos de introspecção, e realizar qual é realmente a conduta certa a ser tomada. Muitas tradições utilizaram de recursos parecidos. Então, não só o estoicismo grego, não só os ensinamentos do Mahabharata indiano, não só os livros dos egípcios ensinaram a parar e refletir. Esse movimento de parar
não é meramente algo físico. Não é só uma pausa estratégica. Parar significa olhar para si. Parar significa não se deixar à mercê da velocidade do avanço da vida. Parar é olhar para o que importa. E o que importa geralmente não está do lado de fora, está do lado de dentro. É como eu me posiciono a partir das circunstâncias da vida que indicam o que é realmente algo prudente a ser feito em cada situação. No Mahabharata, nós temos uma cena que é emblemática. Krishna diz a Arjuna, que é o herói da história, sobretudo do Bhagavad Gita, que ele não pode ficar totalmente desiludido, ele não pode ficar desacreditado de algo que não define a ele, não depende dele a execução. O que cabe a Arjuna a fazer, o herói da história, é dedicar-se a cumprir única e exclusivamente aquilo que a ele cabe. Se não é a ele que compete uma decisão, não cabe a ele ficar frustrado quando ele não pode decidir, não pode agir, ou a decisão que foi tomada não foi a que ele tomaria. O que nos cabe, portanto, é agir quando podemos agir e decidir quando podemos decidir. Isso também se relaciona com um agir estoico. E notem, há uma diferença gritante de tempo. O Mahabharata diz, que foi escrito a partir do momento em que os sábios indianos pararam de ter a habilidade de contar a história de cabeça. Ele foi escrito há 5.000 anos. Já as histórias gregas remontam mais ou menos a 2.500, 2.300 anos atrás. Há uma diferença de tempo, mas há uma completude de sentido. A filosofia, ela se tornou atemporal na questão da pressa. A pressa é inimiga da filosofia. A pressa da aceleração, a pressa do like, a pressa das redes sociais afasta de mim mesmo, afasta do eu, da pessoa que pensa e da pessoa que reflete sobre aquilo que acontece no dia a dia, a presença do pensamento racional. A racionalidade, portanto, ela não combina com a aceleração. A racionalidade, ela necessita de momentos de reflexão, de momentos de pausa, de momentos de leitura e inclusive de anotações, uma habilidade que perdemos nos últimos tempos. Ler bem sentado, seja uma poltrona, uma cadeira ou numa mesa, com um bloco de anotações do lado, ou então como os glosadores, seja com lápis ou uma lapiseira. Glosando, no canto da folha, podemos fazer anotações e podemos buscar sentido ao que nós estamos lendo. Mas notem, a leitura dada por um texto filosófico, ou mesmo por um texto literário, não encontra ali sempre uma total verdade, mas um ponto de partida. Criarmos as nossas próprias conclusões a partir das nossas próprias experiências, do que nós estamos lendo e do que outras pessoas também que se importavam com a filosofia pensaram em dado momento histórico, é uma atividade compartilhada, é uma cultura que se continua a partir do momento dedicado do pensar. E esse momento de reflexão não é único, ele é extenso, ele não é sempre sincrônico, mas ele é diacrônico. Sempre que tu fizer essas anotações, tu podes voltar a elas, reler o texto, reler as anotações, complementá-las, refutá-las e analisar a pessoa do presente com a pessoa daquelas antigas anotações. Se farias anotações melhores, isso é um bom sinal, evoluiu. Se te impressionas com as anotações, isso também é bom. Notas que está num momento diferente de vida. Estamos trabalhando com realidades diferentes, momentos de vidas diferentes, que trazem reflexões diferentes ao mesmo texto, as mesmas reflexões de outras pessoas, quiçá pensadores e filósofos de outrora. A atividade filosófica, portanto, ela é muito introspectiva. Ela é uma atividade pessoal, mas ela não precisa ser solitária. Ela é uma atividade compartilhada a partir de uma racionalidade histórica, mas não imutável. Ela é a partir de uma questão única e singela: quem sou, o que estou aqui fazendo, para onde vou e o que me cabe decidir a partir de momentos de vida que são, por muitos, compartilhados, vividos e refletidos ao longo da trajetória da filosofia. Nós nunca vivemos situações que apenas nós vivemos, e muito dificilmente teremos ideias tão originais a ponto de não encontrar algo que reflita, ainda que seja 1/10 de sentido, daquilo que nós mesmos refletimos. A filosofia tem muita dignidade, tem muito o que entregar, ainda que por vezes estejamos muito acelerados para parar e ver. Só que se dedicarmos um tempo a isso, dedicarmos a parar, refletir, verificar e raciocinar sobre, teremos muito a aprender e a contribuir com a filosofia na vida.